Olha só o que aconteceu e que está registrado em Mateus capítulo 11, versículo 20. Então começou ele no caso aqui é Jesus, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Essas palavras de Jesus foram palavras muito duras. Foi um discurso muito duro, dirigido a esses dois lugares, Corazim e Betsaida. E ele fala: ai de vocês, ai de vocês. E por quê? O que ele cobra? Nesses lugares foram feitos muitos prodígios, milagres. E aí a gente observando essas palavras, entende que Jesus não faz milagres por milagre simplesmente, não é milagre pelo milagre. Quando Jesus curava os enfermos, expelia os demônios, operava sinais, prodígios, como diz aqui, na vida das pessoas, onde ele passava, ele deixava um rastro de milagres. Na verdade, Jesus não estava apenas interessado no bem-estar do que recebia o milagre, porque a dor desaparecia, o paralítico mudava de vida porque passava a andar. Sabe lá o que é, por exemplo, um cego de nascença enxergar, como aconteceu? Sabe o que é você ter a informação, a notícia de que 10 leprosos, todos foram curados, e a pele, a carne deles se tornou pura? Então, Jesus operava sinais, prodígios, milagres, mas as palavras que nós lemos agora deixam bem claro qual era a intenção de Jesus, qual a expectativa que ele tinha em relação a esses milagres. Na verdade, o que Jesus queria é que, por meio desses sinais, ou que as pessoas, vendo os sinais, reconhecessem a autoridade dele e o ouvissem. Não acerca de milagres, mas o ouvissem acerca da salvação. Lembra que Nicodemos, um religioso muito conceituado, foi procurar Jesus de noite. Ele não foi de dia, porque ele tinha receio de ser visto, como ele era um religioso conhecido, ele tinha receio de ser visto andando com Jesus e não ia pegar bem para ele, para a reputação de religioso dele, mas ele foi de noite. E uma coisa que Nicodemos falou para Jesus e que liga com essa passagem, e que foi muito interessante, foi que Nicodemos disse assim: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele
ele creu que Jesus não era qualquer pessoa, ele não era mais um, ele não era como ele não era um religioso. Jesus tinha uma autoridade, tinha um poder que vinha de Deus. Nicodemos reconheceu isso. E quando Nicodemos fala isso, eu pergunto para você, Jesus vai e fala do que para ele? Jesus fala de mais sinais? Jesus diz assim, isso é pouco, eu vou fazer mais milagres, você vai ver mais milagres acontecendo. Não, Jesus vai e fala para ele assim, olha, não se assuste com o que eu vou dizer, você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus entra no assunto da salvação. E é isso, Jesus não mudou, a sua forma de trabalhar, a sua forma de pensar não muda, não mudou, Deus não muda. Até hoje, Ele opera sinais, e você que vem à Universal está habituado a ver isso. Se você vem na sexta-feira, quem veio sexta-feira aqui, por exemplo, viu o poder de Deus se manifestando, os demônios manifestando, as pessoas sendo libertas. Tem pessoas curadas, na terça-feira nós temos pessoas curadas. Quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que chegaram na igreja desenganadas, gente que foi ungida com óleo no leito de morte e ressuscitou, vidas transformadas, não apenas milagres físicos, mas milagres na família, mudança de mentalidade, filho que estava perdido foi recuperado. Então Deus atende orações, Deus honra a fé, faz milagres, mas por que Ele faz? Para que as pessoas cheguem à mesma conclusão que Nicodemos. Espera aí, se Deus não estivesse aqui, isso não aconteceria, então eu vou ouvir o que esses homens têm a falar. E aí, quando a gente entra no assunto da alma, no assunto do pecado, no assunto da conversão, então você reconhecendo que nós temos autoridade espiritual, você nos ouve e se arrepende. Eu falo você, eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas a pessoa que vem aqui se arrepende, e uma vez que ela se arrepende, ela se converte. Ou seja, conversão é isso, você está indo numa direção errada, e você dá um giro de 180 graus, e você pega a direção certa. Isso é conversão. Então era isso, Jesus estava interessado nisso, é isso que Ele queria, porque para Ele, para Ele curar e não salvar a alma, não valia de nada. Quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram? Só um. Ele disse, não eram 10, onde estão os outros 9? Ou seja, só um voltou para agradecer. Normalmente é assim na igreja, até hoje é assim. Os números estão na mesma proporção. A cada 10 pessoas que vêm à igreja e que recebem orações e que veem demônios manifestando de joelhos, veem o poder de Deus, normalmente é assim, essa média, de 10 que vêm, só uma fica. A maioria vem apenas querendo milagre pelo milagre, as pessoas não querem nada com Deus, as pessoas só querem que a dor delas seja tirada. Eu quero que cure aqui o meu rim que não está mais funcionando, porque eu não aguento mais fazer hemodiálise. Então a pessoa vem em busca disso. Eu quero que Deus me dê, a cura da doença que está no meu sangue. Eu quero que Deus resolva o problema do meu casamento. Eu quero meu marido de volta, a esposa de volta. Eu quero meu filho, eu quero isso. Enfim, as pessoas querem apenas aquilo que é dessa vida. Como quem toma um remédio na hora da dor, e quando ela passa, joga ele no fundo da gaveta, e só vai lembrar do remédio de novo se a dor voltar. Sim ou não? Sim ou não? É isso que acontece na maioria das vezes, e é isso que Jesus falou a respeito dessas duas cidades, Corazim e Betsaida, e ele fala assim, aí ele faz uma comparação, porque se em Tiro e em Sidom, que eram lugares de paganismo, onde as pessoas não tinham fé em Deus,
eram lugares completamente corrompidos. Então ele disse assim: se lá em Tiro e Sidom eu tivesse feito os mesmos milagres que fiz aqui, eles já teriam se arrependido, com pano de saco e cinza, que significa humilhação, né? Quando a pessoa reconhecia seu pecado, ela se humilhava. Então Jesus, ele censurou essas cidades, ele falou duro com essa cidade, porque eu andei aí, eu fiz os milagres, eu mostrei prodígios, mas vocês não se voltaram para mim, não houve conversão. É mais ou menos, trazendo para os nossos dias, é mais ou menos dizer o seguinte, que tem gente na igreja que já viu tantas coisas acontecerem, já viu o poder de Deus na vida delas, na vida de outras pessoas, já viram tantos testemunhos, já viram o demônio de joelho, já viram o poder de Deus se manifestando na igreja, curas, milagres, prodígios, tantos milagres, que se alguém que está lá fora, vivendo na bruxaria, na idolatria, servindo o diabo, tem gente que está lá fora servindo o diabo, e não viu essas coisas. Se essas pessoas vissem, elas já estariam aqui com o rosto no chão, se humilhando, entregando a alma para Jesus. Mas há pessoas que estão dentro da igreja, veem, mas não mudam, não dão crédito à palavra da salvação, e mesmo dentro da igreja, continuam vivendo no pecado. Então, Jesus disse para aquela cidade: vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês no dia do juízo. Por que menos rigor? Embora sejam cidades terríveis, porque não viram o que vocês viram. Cada vez que nós vemos o poder de Deus se manifestando, é uma oportunidade que Deus está nos dando de arrependimento, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando você vê o poder de Deus, quando você ouve e você não se converte, você não abandona o pecado, então você está acumulando ira para a sua própria vida. Por quê? Porque você não pode dar desculpa. A pessoa não pode dizer: eu não sabia, eu não me converti, eu não entendi direito, eu não sabia. E eu posso falar com vocês aqui, vocês que vêm aqui no templo, vocês que vão nas igrejas universal, especialmente aqui no templo de Salomão, quando é que vocês vêm aqui e não se fala de salvação? Você vem aqui segunda-feira, amanhã o pastor Rafael, o bispo Márcio, o bispo Jadson vão estar aqui o dia todo falando de prosperidade. Deve ter algum propósito especial para amanhã, não é? A bênção das famílias. Então, eles vão estar aqui, olha só, bênção das famílias. Mas eu duvido que eles não vão falar de salvação amanhã. Duvido que eles não vão falar de entregar a vida para Jesus. Sexta-feira é fogo no diabo. Quem teve aqui sexta-feira? Muita chuva, muita dificuldade de trânsito, mas quem veio? Então, vocês viram o demônio caindo de joelhos? Vocês viram o poder de Deus se manifestando? Mas nós falamos de salvação? Sim ou não? Não tem uma sexta-feira que a gente não fale de salvação. Larga o pecado, entrega a vida para Jesus. Não adianta você querer que o diabo saia se o Espírito Santo não entra. Você tem que se converter. Então, há uma insistência nesse assunto. Tudo muito bem pontuado. Para quê? Para que você não possa dizer assim: eu não me converti, eu não me entreguei porque eu não ouvi. Não, ouviu. Na verdade, não quis dar ouvidos, porque a trombeta tem sido tocada. Largue o pecado. Quarta-feira está tendo, nessa quarta-feira vai ter mais uma noite do alerta do fim, alerta da salvação. A gente está falando dos sinais que estão se manifestando no mundo, mostrando que nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, tem sido falado, é segunda, é terça, é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, independentemente do milagre que aconteça,
a trombeta tem sido tocada sobre você tem que largar o pecado, você tem que largar a vida errada. Se você tem um amante, largue o seu amante, largue a mentira, largue a injustiça, pare de viver a vida torta, largue a balada, mude, conserte, consagre sua vida para Deus. A trombeta tem sido tocada. Imagine a pessoa que vê tudo isso, ouve tudo isso, e mesmo assim, ela é de dura cerviz, ela é obstinada, ela é de coração obstinado, e mantém a dura cerviz. Você sabe que dura cerviz é uma das coisas que Deus usa os servos dele para criticar Israel. Os profetas diziam, esse povo é povo de dura cerviz. Moisés falava, Senhor, tem misericórdia, esse povo é de dura cerviz. Cerviz está ligado a cervical. Dura cerviz é pescoço duro, é aquela pessoa que não abaixa a cabeça, ela não se inclina, mesmo vendo, mesmo ouvindo. Então, você vê nas palavras de Jesus aqui, uma indignação contra esses lugares, indignação, como quem diz assim, eu dei tanto para vocês, e vocês não valorizaram o que eu dei. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. É tão rico o texto, né? Ai de ti. Imagine quando você era criança e sua mãe falava assim, ai de você se eu te pegar fazendo isso ou aquilo. Quando vinha esse ai na frente, você já sabia que a chinela ia cantar. Sim ou não? Ai de você se eu te pegar com aquele garoto. Não é boa companhia para você. Você já sabia que a coisa ia ficar feia. Então Jesus fala, ai de ti. Imagine o ai de Deus, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Se Tiro e Sidom, dois lugares terríveis, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam que arrependido com saco e com cinza. Preste bem atenção nessa palavra, arrependido. Jesus estava esperando arrependimento daquelas pessoas. Sem arrependimento não há antes e depois. Quando Jesus subiu aos céus, depois de ter morrido, ressuscitou, conviveu ainda dias com os discípulos, e ele subiu aos céus, e aí dias depois o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fez o seu primeiro discurso depois de batizado com o Espírito Santo, e botou o dedo na ferida e mostrou para a multidão de judeus que o ouvia, que eles tinham assassinado o Filho de Deus, que eles tinham culpa na morte do Filho de Deus, havia pecado sobre eles, e a pregação de Pedro foi tão forte, que convenceu muitos judeus, muitas pessoas que estavam ali presentes. E aí, aqui em Atos 2,38 está escrito que eles disseram assim, ó, e disse-lhes Pedro, aliás Pedro disse, né? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro fez uma pregação dura, falou a verdade, colocou o dedo na ferida, e as pessoas, quando ouviram o discurso de Pedro, elas enxergaram a condição delas, elas viram o quão perdidas elas estavam. Então elas disseram assim para Pedro, que faremos? E agora? E agora? Nós matamos o Filho de Deus, que pecado que cometemos, estamos perdidos, o que vai ser da gente? O que nós fazemos, Pedro? Pedro falou, se arrependam e se batizem. Amém, pessoal? Sejam batizados nas águas para a remissão de pecados. Então, a direção que Pedro deu foi a mesma que Jesus cobrou
de Corazim e Betsaida? Arrependimento. Reconheça o seu pecado e se arrependa. Enquanto isso não acontecer na vida de alguém que entra por essas portas, a pessoa pode fazer corrente que for, ela pode fazer o que for, pode consagrar rosa, pode consagrar o sal, pode estar com o anel do pacto, você pode pegar a Bíblia que foi dada, você pode fazer o que for aqui dentro. Enquanto você não enxergar o seu pecado e não tomar uma decisão de abandonar a sujeira desse mundo, Deus não entra. Enquanto não houver arrependimento sincero, conversão é mudança de direção, e isso não é algo que diz assim, eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Você vai esperar e vai acordar no inferno. Deus não vai tocar o seu coração. Você tem que crer no que está escrito. Você não precisa sentir para você se converter, você precisa crer. Jesus disse para os discípulos: preguem o evangelho, vão para o mundo inteiro, quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai para o inferno. Em outras palavras, quando ele disse será condenado, eu estou falando de uma forma mais clara, vai para o inferno. Foi isso que Jesus disse, e é o que a gente está fazendo, a gente está lançando a semente, a gente está pregando, a gente está mostrando, para que ninguém possa dizer, eu não sabia. E de repente tem gente, você que está aqui, preste atenção, sem eu apontar o dedo para ninguém, você que está aqui não se converte, você que insiste em viver no adultério, você gosta da sujeira desse mundo, você gosta do pecado, você gosta de fazer a sua vontade. Tem gente do teu relacionamento que você olha e chama de endemoniado, que se ouvisse o que você ouve e visse o que você vê, já estava dentro do batistério ali, morto, e já tinha nascido de novo. E Deus vê isso e vai cobrar, porque a quem é dado é cobrado. Você está recebendo pérolas. A palavra de Deus vale mais do que o ouro depurado. Você vem aqui, nós não estamos passando teologia para você, nós estamos passando espírito, tocando a trombeta, falando, nós estamos vivendo os últimos dias. Arrependa-se, converta-se enquanto há tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Quem está me entendendo? Nós vamos tomar Santa Ceia agora. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia faz nos lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, e o que é que Ele pede para nós fazermos por Ele, comparado ao que Ele fez por nós. Você de repente está aqui, você não abre mão do prazer desse mundo, das coisas ilícitas, para poder entrar no reino de Deus, mas Jesus suportou o peso do pecado da humanidade sobre Ele, a dor de toda a humanidade passada, presente e futura. Olha tudo o que Ele fez e o que ficou para você fazer, e de repente você não faz, você fica nesse chove não molha, nesse lenga-lenga, eu estou me preparando para me batizar, uma hora eu me entrego, uma hora, conversa fiada, é porque você gosta do mundo. Desculpa falar assim, você se aborrece? Mas é para salvar. Conversa fiada, fica na igreja em cima do muro, dizendo, eu estou esperando Deus me tocar. Não vai tocar nada, Deus não vai tocar em você. Ele não falou que ia tocar, Ele falou, quem crê vai ser, e se for batizado vai ser salvo. Ele não falou que ia tocar em ninguém. Ele prometeu tocar em alguém? Não. Ele falou para os discípulos lançarem a semente, quem cresce ia tomar atitude e seria salvo, e quem não cresce, fazer o quê? Jesus falou para os discípulos, vão de cidade em cidade, se vocês forem bem recebidos, amém, se não for, sacuda até o pó da sandália de vocês, porque no dia do juízo, isso vai ser considerado. Quem desprezar o que vocês falarem, vai chegar a hora da onça beber água. A gente fala assim para vocês entenderem melhor.